Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Rubens, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Aberta. E hoje minha Bíblia está aberta numa declaração muito especial. Minha Bíblia está aberta no livro de Oséias, no capítulo 13, no verso de número 14. Assim diz a palavra do Senhor: da poderosa mão do inferno serão resgatados, da morte serão libertos. Onde estão tuas pragas, ó morte? Onde está a tua destruição, ó inferno? A compaixão está escondida dos meus olhos. Oséias, ele está travando uma grande guerra espiritual. Oséias, ele está passando por um momento de conflito, num momento de luta. Oséias, de repente, ele percebe que há uma ira muito grande. E sobre esta ira pesa uma sentença de morte. E em cima dessa sentença de morte pesa uma condenação chamada inferno. Então, neste momento de dificuldade, esse momento de morte, de destruição, esse momento infernal, Oséias ele começa a buscar a Deus. E ele começa a fazer um desafio: morte, destruição, inferno, aonde estão as tuas vitórias? Oséias começa a reconhecer que, apesar dele ser tão pequeno, e da luta ser tão grande, e da morte o inferno se apresentar para tragar e levá-lo, ele começa a sobressair numa fé, num Deus que tudo pode, num Deus que ajuda, num Deus que é vencedor. Em cima desta palavra, muito tempo depois, surge na Bíblia um homem chamado Paulo, do qual ele foi chamado pelo Senhor para ser apóstolo, o apóstolo Paulo. Em cima desta palavra, Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 55, mais ou menos as mesmas palavras que Oséias havia escrito. E ele diz em 1 Coríntios 15, 55, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Paulo também passando nos seus momentos de atrocidade, de injúrias, de perseguição, porque ele era um apóstolo, um pregador da palavra do Senhor. Paulo ele se depara com um quadro de morte, de perseguição, mas de repente a sua fé também se eleva. E no meio da sua fé elevada, ele começa a desafiar a morte e dizer: aonde está a morte? A tua vitória. E Paulo traz uma revelação bombástica ao meu coração e ao seu coração, quando ele diz no verso 57, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha esse verso tão conhecido da palavra, esse verso que tantos cristãos sabem de cor e salteado, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Este verso é uma grande verdade, é uma absoluta verdade. E o Senhor nos dá vitória sobre a morte, sobre o inferno, sobre a destruição. Não tenha medo, fique firmado em Deus, tenha coragem, a sua vitória é uma realidade, porque Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. Nem praga, nem morte, nada vai nos separar do grande amor de Deus em Cristo Jesus. Deixo você com esta palavra abençoada. Graças a Deus nos dá vitória. Vitória sobre a morte. Ora, se Deus nos dá vitória sobre a morte, nos dará vitória sobre todas as coisas. Shalom, Deus te abençoe.